Olá, tudo bem? Eu sou Ale Moreno e estaremos juntos para a aula 2 do nosso curso sobre comportamento empreendedor. Se na primeira aula a gente teve uma visão geral sobre o que é o empreendedor, algumas perspectivas do empreendedor no olhar mais econômico e também comportamental, nesse a gente vai dissecar aquilo que o Jacques Fillion colocou como elementos de suporte ao comportamento empreendedor. O primeiro deles é o conceito de si. Vamos olhar o que ele diz. O Fillion diz o seguinte: conceito de si é a imagem que a pessoa tem de si mesma. No conceito de si estão contidos os valores de cada um, sua forma de ver o mundo, a motivação. O conceito de si muda em função das relações que estabelecemos, do trabalho que desenvolvemos, da visão que construímos, do nosso mundo afetivo, das nossas conquistas e fracassos. A relação direta com o conceito de si e que eu acho belíssimo quando eu penso no comportamento empreendedor, e para mim, dos 5 elementos de suporte, esse é o número 1. Os outros até podem mudar de ordem, acho que não existe uma ordem. Mas na minha visão, o conceito de si é aquele que sustenta quem eu sou, como eu me transformei ao longo da jornada, o que me motiva, o que me impulsiona, como eu lido com o risco. E o Fillion abre tudo isso e eu vou trazer para vocês, e ele fala sobre indicadores comportamentais que sustentam este empreendedor. Vamos lá. O primeiro é o autoconhecimento. Então ele fala no autoconhecimento, como esse empreendedor tem alta tolerância à ambiguidade e à incerteza. Como você lida com tudo isso? Concorda que esse é um exercício importante para pensar sobre como a gente lida com a ambiguidade, com as incertezas? Porque esse é um convite que bate na porta do empreendedor todo dia. Pensar 2 perspectivas. A perspectiva 1, vamos fazer uma viagem. Quem empreende, quem se coloca à frente para fazer o movimento da viagem. É uma incerteza, pode chover, pode furar o pneu do carro, pode acontecer um monte de coisa. Esse empreendedor, como ele vai lidar com todos os possíveis perrengues ao longo do caminho? Esse é um olhar. Outro olhar, pela perspectiva econômica, de quem está montando o negócio. Como eu lido com as incertezas num país como o nosso, com dólar, inflação, todo o contexto social do país, político. Então, tudo isso que está no nosso entorno gera incertezas. Como esse empreendedor lida com isso? E aí eu acho que é um convite de autoconhecimento mesmo, todo tempo, a todo instante, um convite para eu olhar para mim mesmo. Ele fala: o empreendedor sabe administrar suas necessidades e frustrações sem por elas se deixar dominar? O sem por elas é difícil, porque às vezes eu sou dominado por frustrações, faz parte da vida. Mas como eu olho para isso? Porque uma coisa é um momento você se pegar frustrado, outra coisa é você olhar para a frustração e tentar entender o que aconteceu ali. E eu acho que esse é um exercício de autoconhecimento profundo. Outro ponto que ele traz: dirige sua agressividade para a conquista de metas, a solução de problemas e o enfrentamento de dificuldades. Onde eu estou colocando energia, que é até outro pilar daqui a pouco. Onde eu coloco energia? Isso é quanto eu me conheço, quanto eu me reconheço nesse instante. Outro indicador comportamental, autoimagem. Olha que bonito isso. Ou não, né? O fracasso é considerado um resultado como outro qualquer. Olha que legal. O fracasso é considerado um resultado como outro qualquer. Como eu olho para o fracasso como empreendedor? Porque é o convite para olhar como oportunidade de aprendizagem, o que eu aprendi quando falhei, quando errei, ou como acabou tudo, acabou, o mundo caiu. E eu acho que é o convite para tentar entender, e eu vou fazer até o outro lado. O sucesso também é considerado um resultado como outro qualquer. O fato de eu brilhar em algum instante é entender que empreender é quase um eletrocardiograma. É esse movimento de, nossa, hoje foi espetacular, hoje nem tanto. E aí eu olho para essas duas coisas de um jeito natural.
comum e como aprendizado para eu seguir em frente. Outro indicador comportamental, autoestima. E o Filion diz que é crer naquilo que faz, crer no que faz. Você acredita no que faz? E aqui não é uma palavra de autoajuda, mas é uma reflexão você com você mesmo. Eu acredito nesse projeto de verdade? E não é acreditar ao ponto de se iludir com o seu projeto. E é por isso que ele não está sozinho, esse pilar, ele está com um monte de outros. Por exemplo, quando a gente fala de relações, como é que aquilo que eu creio no que eu faço, eu vou me abrir para ouvir o que o outro pensa a respeito, até para eu reformular essa minha ideia de uma viagem, de um projeto dentro de uma empresa ou de um empreendimento na construção de um negócio. Outros indicadores. Autoaceitação. Emoção e afeto são determinantes para explicar o seu interesse no projeto. E aqui assim, se você não estiver gostando do que você faz, é mais difícil. Então eu senti que o quanto você se aceita, o quanto você aceita suas emoções, o quanto você curte essa jornada, o quanto está fazendo bem para você, para que você não seja o próprio veneno de você mesmo, né? Esse é um lugar para se olhar. A autonomia define o que deve fazer a partir do não definido. O empreendedor começa a partir de uma coisa que não está definida. A lógica é essa, vou seguir uma onda e vou para lá. Não, opa, eu quero romper, quero mudar, quero ir para outro caminho, para outra direção. E aí talvez esteja aí um convite. Otimismo, capaz de manter a automotivação mesmo em situações difíceis. Porque como é que num país como esse a gente se mantém otimista para as coisas seguirem em frente? Otimista não é perder noção da realidade, mas é acreditar que você fez boas escolhas nessa caminhada. Então acho que esse é um belíssimo convite do Filion. De novo, serve para qualquer perspectiva empreendedora da sua vida. Intraempreendedora dentro de uma empresa, dentro de um projeto, ou empreendendo fora desse lugar. E nesse ponto eu faço um convite de uma experiência prática para vocês aí. Eu vou apresentar um exercício que é uma linha do tempo, uma timeline para vocês olharem. É um exercício que está na mão de cada um dos nossos participantes aqui. Nessa timeline, a minha sugestão é que você olhe a sua linha do tempo como você bem entender. Pega um papel em branco grande, desenha, lápis de cor, caneta, como você quiser. E eu sugiro algumas coisas para você olhar. Então, por exemplo, acontecimentos ao longo da minha vida. Escolhe um ponto e começa a pensar. Quando eu era criança, eu aprendi a andar de bicicleta. É um acontecimento. Momento 2 que eu quero colocar. Eu aprendi a ler. Eu quero que vocês notem que eu não estou trazendo só comportamentos de montando um negócio. Estou trazendo comportamentos que vocês acreditam, ou acontecimentos que ajudaram você a de alguma forma, marcaram a sua vida. Que pessoas influenciaram esses acontecimentos? Pai, a mãe, a avó, o tio, quem? Quem influenciou? Coloca. Quais as características dessa pessoa que influenciaram você? Eram otimistas? Eram realizadoras? Eram pessimistas? Eram resilientes? Eram amáveis? Eram como? Que competências ou que comportamentos você acredita que aprendeu nesse momento, nesse instante? Você desenvolveu. Quando eu aprendi a andar de bicicleta, tinha uma tia junto e quando eu caí, ela foi lá, me ajudou, me acolheu, me deu forças para seguir em frente. Aprendi que cair e levantar faz parte da vida, assim como andar de bicicleta. É esse desenho que é uma proposta para que vocês façam. E por fim, quais semelhanças que eu tenho com essa pessoa que me ajudou? Tem algum? E aqui é legal pensar que a gente é esse mosaico. A gente é a somatória desse monte de gente que vai compor a nossa linha da vida. Então, eu não sou Alexandre puro. Eu sou Alexandre, mamãe Alexandre, papai Alexandre, o pai do Felipe, o pai da Manu, o marido, o empreendedor, o amigo. Eu sou minha avó, eu sou meu avô, sou meu bisavô, sou até meu cachorro. Eu sou um monte de gente que está dentro de mim e que vai compondo, formando esse mosaico
de crenças que servem, crenças que não servem, de influências que servem, de influências que são alertas. Então, tudo isso. Então, esse é o convite para o exercício do conceito de si. Afinal, quem eu sou nessa jornada? Faço o desenho. Aqui são sugestões de 5 elementos para vocês olharem. Autoconhecimentos, pessoas, competências, mas pode ir além ou pode reduzir. Mas é o ponto inicial para essa reflexão. E assim, desse modo, eu termino a aula 2 com esse exercício e com esse convite para o autoconhecimento. Espero vocês daqui a pouco na aula 3.